Era um belo dia de verão. Meu filho de 5 anos de idade, James, estava brincando sozinho no quintal de casa. Ele nunca teve muitos amigos, mas ele sempre teve uma imaginação muito fértil. Eu estava na cozinha, alimentando o nosso cachorro quando vi James conversando com alguém. Não prestei muita atenção no que eles estavam conversando, mas finalmente meu filho estava fazendo novas amizades. Não é nada fácil para uma mãe solteira estar sempre prestando atenção no filho. Quando fui ao quintal chamar meu filho para almoçar, fiquei um pouco confuso, pois James estava brincando sozinho, mas eu podia jurar que tinha escutado uma voz de mais alguém conversando com ele. Será que ele estava falando sozinho? James, é hora de entrar. Ele entrou e sentou-se à mesa para comer. Filho, com quem você estava conversando lá fora? Eu estava brincando com meu novo amigo, mamãe. Ele respondeu com um grande sorriso no rosto. Será que seu amigo tem nome? Ele poderia vir almoçar com a gente. O que você acha? Ele me olhou um pouco antes de responder. Eu acho que ele não viria. E o nome dele é Jack Risonho. Oh, que nome estranho. E como é seu amigo? Bem, mamãe, ele é um palhaço. Tem cabelos longos e um nariz listrado em forma de cone. Tem braços longos e usa calças largas com meias listradas e ele está sempre sorrindo. Eu percebi que meu filho estava falando de um amigo imaginário. Acho que é normal para crianças da idade dele ter amigos imaginários, especialmente quando ele não tem crianças de verdade para brincar. Provavelmente é só uma fase. O resto do dia foi tranquilo. Quando anoiteceu, coloquei James na sua cama para dormir, lhe dei um beijo e apaguei as luzes do seu quarto. Eu estava bem cansado também e decidi ir dormir. Naquela noite, eu tive um pesadelo horrível. Estava escuro e eu estava em uma espécie de parque de diversão abandonado. Eu estava com medo, correndo através do campo infinito de barracas vazias, carrosséis quebrados e algumas cabanas de jogos. Aquele parque tinha uma aparência horrível. Tudo era em preto e branco. Os prêmios de pelúcias estavam manchados e pendurados nas barracas de jogos, todos com sorrisos doentios costurados em seus rostos. Parecia que todo o parque estava olhando para mim, mesmo que eu fosse a única pessoa naquele local. Então, uma música começou a tocar. Uma música que eu ouvia na minha infância estava me hipnotizando. Eu segui sua melodia para a tenda de um cerco quase em um estado de transe. Eu estava incapaz de impedir minhas pernas de seguir naquela direção. Estava escuro. A única luz no local era de uma luz no centro da tenda, e enquanto eu caminhava em direção à luz, a música ia diminuindo, mas eu continuava cantando. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey falls for the fun. A música parou um pouco antes do seu clímax, e de repente, todos os holofotes se acenderam. Era uma luz muito forte que quase me deixava cega. Tudo que eu conseguia enxergar foi uma pequena silhueta. Depois eram 2, 3. Haviam dezenas deles, todos vindo em minha direção. Eu não podia me mover, minhas pernas estavam congeladas. Tudo o que eu podia fazer era ver como os inúmeros assombrosos se aproximavam. À medida que se aproximava, eu conseguia ver. Eles eram crianças. Quando olhei para cada um, eu percebi que eles estavam terrivelmente desfigurados e mutilados. Alguns tinham cortes em todo o corpo, outros foram severamente queimados e outros estavam faltando membros e até olhos. As crianças me envolveram, arranhando minha pele, me arrastando para o chão e fazendo cortes no meu corpo. À medida que as crianças me cortavam em pedaços, eu podia ouvir risos. Horríveis risadas. Risadas malignas. Risos perturbadores. Eu acordei na manhã seguinte suando frio. Eu respirei fundo para me acalmar. Olhei para o lado e vi algumas figurinhas do Jamie ao lado da minha cabeceira. James provavelmente tinha acordado cedo e as deixou aqui. Eu juntei a pequena bagunça que ele fez e fui até seu quarto. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava dormindo. Um pouco mais tarde, James acordou e lhe preparei o café da manhã. Ele ficou quieto e parecia um pouco cansado, talvez ele também não dormiu bem naquela noite.
Enquanto comia, eu perguntei: James, querido, por que você deixou seu brinquedo no meu quarto da mamãe hoje de manhã? Ele abaixou o rosto de timidez. Jack risonho que fez isso. Bem, então, diga a Jack para manter os brinquedos em seu quarto. James ficou calado. Quando terminou de comer seu cereal, foi brincar no quintal. Como eu tinha dormido mal naquela noite, eu fui descansar um pouco no sofá e acabei dormindo mais do que eu esperava, dormir por horas. Droga, eu preciso cuidar de James. Eu saí para o quintal, mas James não estava mais lá. Eu estava ficando nervosa. Eu gritei por ele: James? James, onde você está? Só então que eu vi uma risada vindo no quintal da frente. Eu corri até o portão para a frente da casa. James estava sentado na calçada. Eu respirei um suspiro de alívio e caminhei até ele. James, quantas vezes já lhe disse para ficar no quintal? James, o que você está comendo? James olhou para mim. Então enfiou a mão no bolso e tirou uma mão cheia de doces e balas coloridas. Isso me deixou muito irritada. James, quem lhe deu esse doce? James apenas olhou para mim sem falar nada. James, por favor, diga à mamãe, onde você conseguiu esses doces? James abaixou a cabeça e disse: Jack me deu. Meu coração congelou. Eu me ajoelhei no chão para olhar nos olhos. Filho, eu já ouvi o suficiente sobre esse Jack risonho. Essa maldita coisa não é real. Agora você está em uma situação muito grave. Eu preciso saber quem te deu esses doces. Eu vi os olhos do meu filho se encherem de lágrimas enquanto dizia: Mas mamãe, Jack risonho que me deu o doce. Eu fechei os olhos e respirei fundo. James nunca mentiu para mim, mas o que ele estava me dizendo é impossível. Eu fiz ele cuspir o doce e joguei o resto fora. James parecia estar bem. Talvez eu estivesse exagerando. Naquela noite, eu coloquei James na cama para dormir como de costume e decidi ir para a cama mais cedo também. De repente eu fui acordado por um estrondo vindo da cozinha. Eu saltei para fora da cama e corri pelas escadas. Quando eu cheguei à cozinha, fiquei horrorizada. O nosso cão, morto, pendurado na luminária. Seu estômago foi aberto e recheado com doce do mesmo tipo que James estava comendo mais cedo naquele dia. Meu choque foi rapidamente quebrado por um grito agudo vindo do quarto de James, seguido por fortes quedas. Eu rapidamente peguei uma faca na gaveta e subi as escadas com a velocidade que só uma mãe cujo filho está em perigo poderia ter. Eu derrubei a porta e acendi as luzes. Tudo no quarto tinha sido revirado. Meu pobre filho estava em sua cama, chorando, tremendo de medo. Eu peguei meu filho e corri para fora da casa e fui até o Tom, nosso vizinho. Felizmente, eles ainda estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone e eu liguei para a polícia. Não demorou muito tempo para chegar e eu expliquei o que tinha acontecido. Eles me olharam como se eu estivesse louca. Eles vasculharam a casa, mas tudo o que eles encontraram foram um cão morto e 2 quartos bagunçados. No dia seguinte, James permaneceu dentro da casa. Disse para ele ficar em algum lugar que eu possa vê-lo. Eu fui até a garagem e encontrei seu velho monitor do bebê. Eu configurei em seu quarto. Se alguma coisa entrar no quarto essa noite, eu serei capaz de ouvi-lo. Eu fui até a cozinha e peguei a maior da mais afiada faca da gaveta e coloquei no meu criado mudo. Amigo imaginário ou não, eu não vou deixar nada machucar meu menino. A noite chegou logo. Coloquei James na cama. Ele estava com medo, mas eu prometi que não ia deixá-lo nada acontecer com ele. Ele deu um beijo e apaguei a luz. Antes de fechar a porta, eu sussurrei: Boa noite, James. Eu te amo. Eu fiquei acordado quanto pude, mas depois de algumas horas o sono veio. Meu bebê parecia seguro. Assim, eu precisava dormir. Assim que eu coloco minha cabeça no travesseiro, eu ouvi um barulho suave do monitor do bebê que eu tinha colocado no meu criado mudo. No início parecia uma interferência como qualquer rádio faria. Em seguida, ele se tornou em um gemido. Podia ser James dormindo? Então ouvi a risada do meu pesadelo. Aquela risada horrível. Eu peguei a faca e corri para o quarto de James. Eu tentei acender a luz, mas não achava o interruptor. Eu dei um passo e eu podia sentir o líquido espesso quente em meus pés. Um frio absoluto subia através de minha espinha.
O corpo do meu filho estava pregado na parede, um corte profundo em sua barriga e os seus órgãos jogados no chão. Seus olhos e língua tinham sido removidos junto com a maioria de seus dentes. Eu fiquei com nojo. Eu mal podia acreditar que aquilo era meu menino. Então ouvi gritos novamente. Um desesperado gemido. James ainda está vivo. Meu bebê, minha pobre criança. Este corpo pregado foi uma alucinação, uma ilusão. Eu corri através do quarto escuro quando ouvi uma gargalhada horrível vindo através de mim. Eu me virei lentamente e em seguida surgiu o demônio responsável por todo esse horror. Jack Risonho. Sua pele branca e cabelos negros emaranharam caíram até os ombros. Ele tinha penetrantes olhos brancos cercados por anéis pretos. Seu sorriso torto revelava uma fileira de dentes afiados e sua pele não parecia ser de uma pele normal. Quase parecia ser de borracha ou plástico. Ele usava uma roupa preta com listras brancas em sua manga e meia. Seu próprio corpo era grotesco, longos braços pendurados para baixo após a sua cintura de um jeito que o que ele se mexia parecia não ter ossos, como se fosse uma boneca de pano. Ele soltou uma risada doentia, como se fosse para me avisar que estava satisfeito com minha reação de seu trabalho. Ele então virou-se lentamente, ficando de frente a James, e começou a rir ainda mais. Isso foi o suficiente para me afastar o terror de mim. Eu respondi: saia perto do meu filho, seu filho da puta! Eu corri para o monstro com minha faca erguida na minha frente, esfaqueando ele. Mas assim que a faca tocou ele desapareceu numa nuvem de fumaça negra. A faca passou direta e perfurou o coração de James, que ainda batia, espirrando sangue quente em meu rosto. Não. O que eu fiz? Meu bebê. Eu matei meu bebê. Eu imediatamente caí de joelhos. Meu menino. Meu doce. Eu tinha prometido que iria protegê-lo, mas eu não. Desculpe, James. Eu sinto muito. A polícia logo chegou a me encontrar na frente do meu filho, ainda empunhando a faca coberta de sangue do meu bebê. O julgamento foi curto. Insanidade. Fui colocado em uma clínica para criminosos insanos, onde estive nos últimos 2 meses. Não é tão ruim aqui, mas a única razão pela qual não consigo mais dormir à noite é porque há alguém com uma caixinha de música tocando aquela maldita canção do lado de fora da minha janela.